Fala pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos tratar sobre o plano do reino na presente era. O plano do reino na presente era. E é muito importante nós falarmos sobre isso. Nós temos falado vários vídeos sobre o reino de Deus. E no último vídeo nós falamos sobre a rejeição de Israel e como foi importante isso profeticamente, porque através dessa rejeição, principalmente da liderança de Israel e do povo de Israel, Jesus então abre um plano profético, um parêntese profético, que é o grande mistério que estava oculto no Antigo Testamento, que foi revelado através da graça de Deus, da graça de Cristo, a dispensação da graça, a era da igreja. Amém? Então, se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui nos nossos links que tem as nossas redes sociais. Se você quiser contribuir com esse ministério, exercer a sua generosidade, a sua contribuição, aqui tem como você fazer isso também. Dê um joinha, deixe seus comentários no final e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Qual é o plano do reino na presente era? É o que nós vamos tentar responder através desse vídeo. E o fato de que Deus continua o desenvolvimento do seu plano geral para o reino teocrático, ou seja, o governo de Deus na terra, nós já falamos em estudos passados, principalmente aqueles estudos onde nós mencionamos sobre as parábolas de Mateus capítulo 13. Era totalmente desconhecido no Antigo Testamento que haveria esse grande intervalo de tempo que se interporia entre a oferta do reino pelo Messias na sua primeira vinda à terra e a recepção dessa oferta por parte dos israelitas. As parábolas de Mateus 13 revelam todo o desenvolvimento do reino teocrático, desde a rejeição do rei por Israel durante a sua primeira vinda até a sua aceitação como Messias por Israel, no seu segundo advento, ou seja, na sua segunda vinda visível, onde ele virá com glória, com seus anjos, com a sua igreja, para implantar seu reino milenial, tá? E aí sim, a sua total aceitação, por parte de Israel, ali um grande avivamento, mencionado lá em Zacarias 14, a sua aceitação como Messias por Israel nesse segundo advento. Tudo isso dentro da escatologia, que é a doutrina que ensina acerca dos eventos que ainda estão por vir, das últimas coisas, as profecias que ainda ocorrerão. Quando nós comentamos sobre Lucas 19, de 11 a 27, um grande teólogo ele faz uma menção muito interessante sobre esse trecho e esse plano de Deus. Peters, ele diz o seguinte: Jesus contou essa parábola de Lucas 19 porque eles achavam que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Na sua resposta não há nenhuma insinuação de que os judeus estivessem errados em sua ideia do reino, nem de que, se os conceitos modernos estão corretos, o reino de Deus já tivesse vindo e sido estabelecido. Se assim fosse, preste atenção, então a resposta de Jesus teria sido de cruel impertinência, mas com o conceito correto do reino, ela é coerente e vigorosamente expressa, pois não há, como não poderia haver, nenhuma declaração de que eles estivessem errados, os judeus na época da primeira vinda, em acreditar que o reino que esperavam, o reino messiânico, ainda fosse futuro. Eles estavam apenas errados na opinião, cuidadosamente anunciada, de que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Agora então lhes é dada uma parábola para corrigir essa crença no estabelecimento imediato do reino, o qual, no entanto, só viria depois de um período indefinido de tempo, a era da igreja, que tivesse já passado. Pois ele, Jesus, se apresenta como um nobre, que tendo direito ao reino, vai para uma terra distante, com o fim de tomar posse da sua terra, para confirmar o seu título de um reino e voltar. Durante a sua ausência, ou seja, a ausência de Jesus, seus servos negociam até que ele volte. Então, após um intervalo de tempo não claramente fixado nessa parábola, chegada a hora de entrar na posse do seu reino, tendo-o recebido, ele, que é Cristo, retorna e segue-se então o juízo e aqueles que o rejeitaram, dizendo: não queremos que esse rei reine sobre nós. Então eles serão destruídos
conforme diz a palavra de Deus. Então, primeiro destaque é que os judeus pensavam que o reino apareceria de imediato. Segundo destaque é, mas esse reino não estava próximo. Por quê? Porque Jesus partiria. Em segundo lugar, eles recusariam seu reino proferido. E aqueles, no entanto, que eram dedicados a esse reino, deveriam negociar, viver as suas vidas, fazer as suas tarefas, suas responsabilidades, até que Jesus voltasse. E o último destaque é que durante a sua ausência, ou seja, a ausência desse nobre, que tipifica Jesus de Nazaré, não havia nenhum reino, pois ele se ausentaria para receber o poder para reinar do seu Pai celestial. Terceiro destaque que nós trazemos é que ele, Jesus, voltaria, então manifestaria seu poder adquirido no estabelecimento do seu reino, e logo temos a ausência e depois a aparição e o reino de Cristo, conforme relata essa parábola. Quem menciona isso é um teólogo chamado G.N.H. Peters. Nós já falamos dele um monte de vezes, em vários vídeos, um grande escatologista, na sua obra Theocratic Kingdom, ou o Reino Teocrático de Deus. Então, quando nós pensamos sobre isso, a relação do reino teocrático com a presente era pode ser vista na relação do povo do reino teocrático, que é Israel, com o plano presente. Isso é delineado lá em Romanos 11, quando Paulo faz certas afirmações que esboçam o tratamento de Deus. Deus não abandonou Israel, você pode ver em Romanos 11, versículo 1 e 2. Pois sempre manteve um remanescente fiel para si, está lá no versículo 3 e 4. E há um contínuo remanescente de Israel, conforme a eleição da graça, no versículo 5. A nação de Israel foi legalmente cegada, no versículo 7 de Romanos 11, cegueira que fora prevista no Antigo Testamento, versículos 8 a 10, e por meio dessa cegueira de Israel, Deus instituiu um plano para com os gentios, versículo 11 e 12, no qual, após a retirada dos ramos naturais do lugar de bênção, versículos 13 e 14 de Romanos 11, galhos selvagens, isto é, os gentios, foram enxertados na oliveira, versículo 17 a 24. No entanto, aqui, quando nós pensamos em tudo isso, quando chegar a plenitude dos gentios, isto é, após a conclusão do plano de Deus com os gentios na era da igreja, na dispensação da graça, Deus trará Israel de volta ao lugar da bênção, a terra da Palestina, versículo 25 a 29. E providenciará salvação à nação, versículo 26 de Romanos 11, porque tal era sua aliança irrevogável sobre Israel, versículos 27 e 29. Então, essa salvação, mencionada no versículo 26 de Romanos 11, é a que foi prometida a Israel no Antigo Testamento e seria realizada quando o Messias instituísse o reino milenar. Logo então, Paulo nos mostra que após a rejeição de Israel, por causa da rejeição do reino oferecido, Deus trouxe os gentios para o lugar da bênção, cujo plano continua durante a presente era. Quando esse plano for concluído, Deus inaugurará o reino teocrático na volta do Messias e cumprirá todas as bênçãos prometidas a Israel. Assim, durante todo o Novo Testamento, o reino já não é pregado como estabelecido, mas ainda esperado pelos judeus. Em Atos 1,6, o Senhor não repreendeu os discípulos, porque a sua expectativa de um reino ainda futuro fosse errada, mesmo sendo errada, mas apenas afirmou que o tempo daquele reino, apesar de futuro, não seria conhecido por eles. Ou seja, pensando em tudo isso, muitos acreditam que o plano do reino teocrático foi oferecido a Israel após a instituição da igreja no Pentecoste e a inauguração da Era da Graça. Scofield, o grande Scofield da Bíblia, Scofield, diz o seguinte sobre Atos 3, de 19 a 21. Ele diz na sua Reference Bible, na Bíblia de Estudo, ele diz: o apelo aqui é a nação judaica, não individual como o primeiro sermão de Pedro em Atos 2. Ali, os que foram compungidos no coração foram exortados a salvar-se de entre a nação rebelde. Aqui, em Atos 3, 19 a 21, Pedro se dirige a todo o povo e a promessa é que o arrependimento nacional se seguirá
a salvação nacional. E ele enviará Cristo para trazer os tempos que os profetas previram. E a reação oficial foi a prisão dos apóstolos e a proibição de pregar, cumprindo assim Lucas 19:14. Pettingill, um outro teólogo, ele diz o seguinte, William Pettingill, na sua Bible Question and Answer, ou as respostas aos questionamentos da Bíblia, traduzindo para o português, ele diz assim: teria Cristo dado à nação judaica, nos primeiros capítulos de Atos, outra chance para estabelecimento do reino? É a pergunta que ele faz. E a resposta é encontrada em Atos 3, 17 a 21. É encontrada então essa oferta à nação judaica. Então, embora essa opinião seja compartilhada por excelentes estudiosos aqui, eruditos da palavra de Deus, parece haver razões para acreditar que após a rejeição de Cristo não poderia haver, nem houve nenhuma outra oferta do reino, até o evangelho do reino ser pregado antes da segunda vinda. O primeiro destaque que nós trazemos aqui é que todos os sinais mencionados por Cristo em Mateus 24 e em Lucas 21, que precederiam o estabelecimento do reino, não haviam sido cumpridos, impedindo assim outra oferta do reino em Atos. Segundo destaque que nós trazemos é que Pedro demonstrou o princípio divino de que Cristo não poderia restituir o reino naquela época específica, no início ali da igreja, pois ele diz a respeito de Jesus, ao qual é necessário, palavras de Pedro, que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Atos 3, 21 menciona as palavras de Pedro que nós estamos relatando aqui. Ou seja, essa época, com seu plano, aconteceria durante a sua ausência. Sua ausência de quem? A ausência de Jesus nos céus. Terceiro destaque que nós trazemos aqui é que a instituição da igreja, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, e todo o plano em causa, impediam qualquer oferta do reino naquela era específica, naqueles tempos antigos ali. A nova ordem de Cristo, onde a Bíblia diz em Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, e até os confins da terra, não coincide com o evangelho do reino que deve preceder a instituição do reino milenial. Quinto destaque que nós trazemos é que nenhuma oferta do reino deveria ser feita corretamente sem a presença do rei, uma vez que na sua ascensão, ou seja, de Cristo, Cristo iniciou uma obra voltada para a igreja agora, a qual ele deve continuar até a conclusão do plano dos gentios. E aí o reino, que necessitava da sua presença, não poderia ser oferecido até então. Sexto destaque é que o batismo ordenado por Pedro em Atos 2:38 não poderia estar relacionado com a oferta do reino como outro exemplo do batismo de João, visto que esse batismo de João é em nome de Jesus Cristo, e isso está relacionado à nova etapa e não à antiga. Pensando um pouquinho sobre esses 6 tópicos ou destaques aqui que nós trazemos para vocês, algumas pessoas insistem que Pedro está oferecendo novamente o reino a Israel no capítulo 2 de Atos, uma vez que ele cita a passagem de Joel que promete a plenitude do Espírito Santo na era milenar. No entanto, parece melhor entender que Pedro não está identificando a experiência que eles tinham testemunhado como cumprimento da profecia de Joel, para que eles se considerassem no reino, mas sim para consubstanciar o fato de que Israel sabia, por meio das Escrituras, que uma experiência como a plenitude do Espírito era possível. Ou seja, o clímax da citação de Joel é alcançado nas palavras: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Atos 2, 21, menciona novamente essa palavra de Joel. E essa é a salvação que Pedro proclama por meio de Cristo, do Cristo ressurreto. Porque o Jesus que vós crucificastes, falou Pedro, foi feito Senhor e Cristo, mencionado em Atos 2,36. Pedro então os convoca ao arrependimento e ao batismo. Um outro teólogo, Ironside, comenta todo esse episódio na sua obra Lectures on the Book of Acts, leituras do livro de Atos, Harry Ironside. Ele diz assim: então Pedro diz, mudem a sua atitude,
ele os chama a fazer algo que os separará visivelmente dessa nação sob condenação. E ele menciona: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Ou seja, pensando um pouquinho, dentro disso que Ironside menciona, o batismo era um ato que os tirava da comunidade de Israel e os identificava naquela época com a comunidade cristã. Então era necessária uma mudança completa de pensamento em relação à sua atitude para com Cristo, antes de poder dar esse passo. Outra passagem usada para provar a nova oferta do reino em Atos é o discurso de Pedro em Atos 3, 19 e 21. Nessa passagem, por causa do impacto da cura do paralítico, Pedro tem a oportunidade de fazer a Israel outra declaração relativa a Jesus Cristo, pelo fato de que Deus glorificou a seu servo Jesus, Atos 3,13. Pedro conclama, que prega, a nação a mudar de opinião sobre ele, isto é, arrepender-se, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Aqui os tempos de refrigério devem estar relacionados ao reconhecimento do reino do Messias, por causa da ênfase da segunda vinda lá de Atos 3:20. Era princípio estabelecido no Antigo Testamento e igualmente válido no Novo Testamento, que as bênçãos milenares não poderiam separar-se do retorno do Messias, de Cristo, e que esse acontecimento será acompanhado pela salvação e pelo arrependimento de grande parte da nação de Israel. Então, baseado nesses pontos, o apelo de Pedro é feito aqui. E a pregação de Pedro não constitui uma nova oferta do reino, mas sublinha a responsabilidade da nação de Israel em mudar a sua opinião com respeito a Cristo, a quem eles crucificaram, é o que afirma Ironside. Ele também diz o seguinte: se Israel se voltar ao Senhor, adiantará o tempo em que o Senhor Jesus voltará e trará consigo refrigério para o mundo. Isso ainda é válido. Ou seja, a bênção final desse pobre mundo depende do arrependimento de Israel. Quando o povo de Israel se arrepender e se voltar para Deus, se tornará agente de bênção para toda a terra. E nós vamos ver isso acontecendo na tribulação, com os 144 mil selados, que pregarão aqui o evangelho do reino por toda a terra, todo povo, tribo, língua e nação, como diz a Bíblia Sagrada. Então, pensando um pouquinho sobre isso, assim, o apóstolo Pedro chama individualmente a fazer o que a nação sempre teve de fazer antes de receber as bênçãos de qualquer espécie. O quê? Voltar-se para Deus. Durante a presente era, portanto, enquanto o rei está ausente, Jesus de Nazaré, o reino teocrático está suspenso, no sentido de que seu estabelecimento na terra está suspenso. No entanto, ele permanece, o reino de Deus permanece como o propósito determinante de Deus. Paulo declara esse propósito quando estava pregando o reino lá em Atos 20, 25. Os crentes passaram para o reino do Filho do seu amor, conforme Paulo relata em Colossenses 1,13, por meio do novo nascimento. Os incrédulos são advertidos de que não fazem parte desse reino. 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 21, Efésios 5, 5 mencionam isso. E outros trabalham com Paulo pelo reino de Deus, conforme Colossenses 4, 11. Aos crentes foi ordenado sofrer para que sejam considerados dignos do reino de Deus, 2 Tessalonicenses 1,5. E a esperança de Paulo era ser preservado para o reino, para seu reino celestial, 2 Timóteo 4,18. Então, tais referências, sem dúvida, estão relacionadas ao reino eterno e realçam a participação do crente nesse reino tremendo de Deus. Então, não podemos forçá-las a apoiar, a forçar as pessoas a apoiar a teoria de que a igreja é o reino terreno que cumpre todas as profecias da palavra. Não. A igreja faz parte do parêntese profético, mas o reino de Deus ainda será estabelecido no milênio por Jesus de Nazaré, logo após esses grandes planos proféticos, mencionados na Bíblia: arrebatamento da igreja, tribulação, ao final, segundo advento de Cristo, a batalha do Armagedon, um grande avivamento de Israel, e aí sim
a implantação do reino de Deus sobre a terra, o reino milenial de Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então não esqueça de nos seguir nas redes sociais, clica aqui. Se você também quiser contribuir, exercer a sua generosidade nos nossos ministérios de pregação do Evangelho, aqui tem no link do YouTube, tem os dados de como você pode fazer isso. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, querido. Põe em ordem a tua casa, se santifica, se consagre. Jesus está voltando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O reino de Deus vai chegar brevemente entre vós. Começa a partir do nosso coração. Por isso que Jesus falou, o reino de Deus está em vós, mas também fala de algo futuro que ainda vai acontecer. Glória a Deus por isso, e nós cremos nessa palavra profética do Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus.